Fala moçada, beleza? Vamos lá, olha só. A gente vai agora falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. É a lei que envolve a entropia, tá legal? E aí a gente vai conhecer algumas coisas que a gente pode aplicar, enfim, onde acaba resultando isso aí, tá legal? Então, antes de continuar, não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, dar like, né? E comenta aí um pouquinho, tá legal? Eu gostaria de dizer que eu recomendo também alguns outros vídeos aí no YouTube, tá? Em especial o canal Ciência Todo Dia tá tendo vídeo falando sobre os conteúdos também. Obviamente que ele não está tratando com a parte do cálculo, mas não tem problema. Ajuda bastante para vocês entenderem como funciona todo esse processo que a gente está conversando aqui, tá legal? Então, vamos lá então. Seguindo aí então, a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica. E aí eu vou colocar aqui para rodar dois videozinhos aqui para ver se vocês acham que isso seja possível. Vamos lá. Beleza, vamos ver o outro. Viu? Enfim, a gente viu aí dois vídeos que mostram processos muito estranhos, né? Processos que não são comuns ao dia a dia nosso. Então, o cerne dessa videoaula nossa é essa, é discutir sobre esses processos que a gente consegue reconhecer que tem algo de errado se acontecesse, né? Porque fogem da naturalidade do nosso dia a dia, fogem do como a coisa acontece, tá? E esses projetos, dessas formas que acontecem, a gente tem que entender que são visões de coisas irreversíveis. Por exemplo, se eu vou queimar uma folha de papel, aquela folha de papel ela vai começar a queimar e nunca mais ela volta a ser folha de papel, ela vai virar cinza, não é verdade? Ela não consegue fazer aquele retorno. Então, quando isso acontece, a gente chama isso de processo irreversível, tá legal? Então, beleza, olha, existem então fenômenos cujos os eventos acontecem numa ordem sempre direta ou em ordem inversa, não nos permitindo saber exatamente o que aconteceu antes e depois. Um exemplo é o pêndulo. Imagina o pêndulo aqui, né? Pendulando aqui, indo para um lado, indo para o outro, enfim. E aí você nunca sabe de onde ele veio e para onde ele foi, porque se você pegar e olhar, assim, agora ele foi de lá para cá. Depois, se alguém começar a ver no outro ponto, também só vai perceber a partir dali. Tá legal? Então, esse tipo de fenômeno a gente chama de fenômeno reversível. Fenômeno que você não consegue diferenciar o início e o fim de como está a coisa acontecendo, tá legal? Beleza. E aí, porém, a gente sabe que a gente tem fenômenos irreversíveis, aqueles que não retornam ao estado original, tá? E isso é o cotidiano da própria natureza, tá legal? Alberto Gaspar, que é um autor de livros de física, ele fala o seguinte, que a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo, quer dizer, da temporalidade, por onde ele inicia e por onde ele termina, beleza? Aí tem uma rosinha aqui, ó, que vai nascendo, aí vai até florir e depois morre, tá? Interessante isso, é que essas percepções nossas vão nos dando exatamente esse contexto de que a gente vai percebendo como vai acontecendo a temporalidade a partir dos fenômenos naturais irreversíveis, tá? E assim, então, fenômeno irreversível, é possível a gente distinguir entre o antes e o depois, tá? Por exemplo, um copo de água congelada a 10 graus Celsius, gelada a 10 graus Celsius, colocada sobre a mesa, isso é uma coisa que você consegue fazer em casa, né? A uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Espontaneamente, ela receberá calor do ambiente, elevando sua temperatura. Isso não vai acontecer ao contrário, né? O copo ele não vai resfriar o ambiente, trazendo o ambiente para 10 graus Celsius, né? Beleza? Isso é um processo irreversível, que a gente só enxerga esse fenômeno desse tipo de ótica, tá legal?
E como a física busca estudar então e descrever os fenômenos da natureza através das leis, né, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa nessa segunda lei, que é o tema da nossa aula, né? Segunda lei, então, ela fala o seguinte, que os fenômenos naturais são irreversíveis porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Aplicando esta regra ao funcionamento de máquinas térmicas, nós temos que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Tá legal? Então é impossível a máquina térmica pegar o calor de uma fonte, transformar integralmente em trabalho. Ele consegue parte, mas não total. Tá legal? Aqui então a gente tem aqui um exemplo de máquina térmica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, uma máquina térmica, o calor retirado da fonte quente será transformado parte dele em trabalho e o restante rejeitado numa fonte fria. Tá legal? Nesse caso a gente tem uma expressão que nos indica isso, que a quantidade de calor, certo, da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor na fonte fria. O que isso quer dizer? Que o calor da fonte quente, que entra para poder iniciar um processo na máquina térmica, ele vai ser sempre igual ao trabalho realizado, então a energia vai ser transformada de calor, vai ser transformada em trabalho, e uma outra parte que não é transformada vai ser rejeitada para uma fonte fria. A soma do trabalho mais da fonte fria nos dá a quantidade inicial de calor do sistema. Então, para pensar um pouquinho, né, era comum antigamente, né, a ideia de construir uma máquina que pudesse atuar em forma perpétua, né, quer dizer, que o seu movimento, a partir, né, do seu próprio movimento, ele geraria uma energia que seria gasta por ele mesmo. Tá? A gente chama esse tipo de motor que seria de moto perpétuo. Só que fisicamente isso é impossível, tá legal? Isso não é possível. E aí, vamos ver o funcionamento então de uma máquina térmica dentro daqueles conceitos. Ó, lembra? Era quantidade de calor quente, não, quantidade de calor da fonte quente, igual a trabalho, mais quantidade de calor da fonte fria. E aí eu quero que vocês observem alguns pontos aqui comigo, tá legal? Vamos observar, olha, a fonte quente então vai doar calor para a máquina térmica nossa, ok? Quando ele doa calor para a máquina térmica, então ele começa a fazer o processo de transformação de energia, gerando então um trabalho, certo? Esse trabalho ele vai realizar algum tipo de processo, né? Pode ser movimento, pode ser uma série de coisas, tá legal? Após realizar o trabalho, parte dessa energia que não foi aproveitada no trabalho é então rejeitada, ok? Pela fonte quente, pela fonte fria, para a fonte fria. Quer dizer, pode ser eliminada no ambiente ou coisa do tipo. Aí é que vem a grande sacada. Por isso que a quantidade de calor aqui no início, ela é sempre a soma aqui, né, no início na fonte quente, é sempre igual à soma do trabalho realizado na máquina e da quantidade que foi rejeitada e não foi feita trabalho a partir dela. Beleza? Então, a gente pode dizer então que o trabalho realizado é a subtração da quantidade de calor da fonte quente fornecida, né, menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Tá legal? E aí, então, vamos identificar numa máquina térmica bem básica, bem rudimentar, como isso funciona. Então a gente tem as fontes de quantidade de calor da fonte quente, trabalho e quantidade de calor da fonte fria. Tendo essa ideia, então a fonte quente corresponde ao aquecimento dessa água nessa caldeira, fazendo então vaporizar essa aguinha, tá legal? Ele vaporiza, repare que ele faz realizar trabalho. Por quê? Porque esse gás ele vai inflando e puxando o pisto para cima, fazendo movimentar essa balança aqui pra gente, ó, tá vendo? E aí ele realiza movimento, realiza trabalho, ok? E aí o que acontece? Essa realização de trabalho então vai corresponder a esse movimento desse pistão, tá? Essa expansão desse vapor e depois também a compressão dele. A compressão entre aspas, na verdade é porque ele escapa, tá legal? A gente vai ver como isso vai funcionar. Então, ó, seguindo, o que a gente tem agora? A gente tem a fonte fria, que é onde ela é eliminada, né? Repare que com a abertura da válvulazinha, essa válvula aqui, ó, ok? É liberado dentro do cilindro, fazendo o vapor condensar, quer dizer, resfriar. Esse vapor resfriando, ele diminui de volume e aí volta a pender novamente para o outro lado a nossa balancinha aqui, ó. Tá legal? Ok? Então beleza, ó. Então, como a gente pode observar, o calor rejeitado na fonte fria não pode ser mais aproveitado, né? Quer dizer, ele se perde.
entendeu? Então ele não tem nenhum outro ciclo de reaproveitamento. Essa energia então torna-se indisponível. Essa é a palavra-chave, indisponível. Você não consegue acessar mais essa energia, ela foi para o meio. Ela se perdeu no ambiente, tá legal? Se perdeu sim, obviamente que não se perdeu. Ela interagiu com o ambiente e lá fez suas interações, enfim, transformações. Mas, em tese, a gente não consegue aproveitá-la para dentro da máquina térmica, beleza? E aí Boltzmann, ele que fala, ele que afirma, né? Ele fala esse tipo de princípio que se torna então o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Ele fala então que esta energia que tende a escapar para a fonte fria, ela se torna indisponível, né? Então ela só faz aumentar a desordem de um sistema termodinâmico. E aí nesse enunciado fica claro que em qualquer sistema físico a tendência natural é o aumento da desordem, ó, aumento da desordem, ok? Inclusive depois a gente gera outras ideias como teoria do caos e tudo mais, mas ó, o aumento da desordem, tá legal? E o restabelecimento da ordem só será possível, então já não é mais natural, ó, só será possível mediante o que? Dispêndio ou gasto de energia, tá legal? Dispêndio ou gasto de energia. Então para poder voltar a ter uma certa ordem, quer dizer, voltar ao estado inicial, a gente vai ter que gastar energia, então a gente vai ter que gerar um outro processo, já não é um processo natural mais, tá legal? Então a tendência da desordem pode ser medida pela entropia. Logo, quanto maior a desordem de um sistema termodinâmico, maior é a sua entropia. Então, mais desordem tem um sistema termodinâmico, maior é a sua entropia, certo? E aí, em todo processo natural espontâneo, a entropia, ó, espontâneo, natural e espontâneo, viu? Quer dizer, não é algo que a gente vai ir lá e fazer a coisa acontecer de maneira diferente, tudo bem? Então é algo natural e espontâneo. A entropia do universo sempre tende a aumentar. O que isso significa? Se ele tende a aumentar, ele tende a uma desordem, ok? Então, quando eu falo de processo de entropia, o universo tem uma entropia que sempre tende a aumentar, sempre tende a ir para uma desordem, tá legal? De forma natural, claro. E aí, qual que seria então o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento de uma máquina térmica é definido pelo percentual de calor que é transformado em trabalho. Quer dizer, se eu tenho a quantidade de calor que consegue realizar trabalho, eu consigo determinar essa máquina térmica. Então repare, olha, que o trabalho realizado, certo? A partir da quantidade de calor fornecida pela fonte quente, será para mim o meu rendimento dessa máquina térmica, ok? Aqui está multiplicando por 100 para ter o percentual, né? Se é 25%, se é 10%, se é, enfim, né? Tudo bem? Beleza. E aí, como o trabalho a gente já definiu anteriormente que ele é quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria, a gente também pode obter o rendimento de uma máquina térmica a partir deste princípio. Quantidade de calor da quente menos da fria, dividido pela quantidade de calor da fonte fria. Tá legal? Só que matematicamente, observe aqui comigo, eu posso simplificar apenas esses dois termos aqui, ó, da quantidade de calor da fonte quente, né? Se eu posso fazer isso com essa quantidade de calor da fonte quente, se eu simplificar esses dois Qs como são iguais, dividido entre si, vai dar como resposta 1. Por isso que eu tenho aqui esse 1, tá legal? Só que repare que essa parte eu não consigo fazer isso, porque são incógnitas diferentes, né? São coisas diferentes. Logo eu não consigo dividir, eles permanecem aqui. Então eu tenho essa expressão ou a expressão anterior que a gente estava conversando, ok? Então vale a pena destacar essas duas expressões. Então se, ó, agora é condicional, tá? Se e apenas se, tá? Uma máquina térmica operar dentro do ciclo de Carnot, e aí a gente já fez estudo sobre o ciclo de Carnot, né? Se essa máquina térmica operar dentro desse ciclo de Carnot, a gente pode utilizar então essa expressão aqui, que o rendimento de uma máquina térmica seria igual a 1 menos temperatura da fonte quente, ou da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente, tá legal? Mas só pode ser utilizada se for dentro do ciclo de Carnot, repito. Vamos lá então. O rendimento de uma máquina térmica, conforme a segunda lei da termodinâmica, então a gente pode obter essa expressão aqui, certo? Só que existe um detalhe. Lembra que a gente falou que não existe moto perpétua, certo? Então, se o rendimento de uma máquina térmica é definido por essa expressão, onde calor é transformado em trabalho,
não há ou não pode acontecer de que todo o calor seja convertido em trabalho, tá? Por quê? Porque é a segunda lei que proíbe isso. Porque a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. Por que ela proíbe isso? Porque o sistema tende à desordem, lembra? Então, um calor, uma vez perdido, né, uma vez saído desse processo, ele não volta ao ciclo, ele não tem como fazer novo ciclo dentro do processo. Tá legal? E aí vamos falar então de máquinas térmicas reversas. A gente falou das máquinas térmicas irreversíveis. Quais são as reversas? Aquelas que tentam manter o estado como está, voltando ao estado original. Mas lembrando que essas máquinas térmicas gastam energia externa para dentro dela para poder realizar trabalho de uma outra maneira. Tá? Então, olha, um exemplo disso é a nossa geladeira. Tá legal? A geladeira, ela funciona exatamente seguindo um princípio em que ela vai retirar calor da fonte fria e jogar para fonte quente, tá legal? E aí no meio do processo ela vai realizar trabalho para poder retirar, tá legal? Então olha só, aqui tem um esquemazinho de como funciona. Aí vocês podem dar uma olhadinha para poder tentar entender um pouquinho melhor. Porém, eu vou explicar mais detalhado aqui nesse estágio, tá? Primeiro momento, olha, uma geladeira mais convencional aí das residências, ela tem uma serpentina atrás, tem um compressor, essa serpentina é essa partezinha vermelha aqui, ó, tá? A gente chama então essa parte de compressor, essa parte de condensador, certo? Todo esse tubo aqui a gente chama de capilar, tá? A gente tem um processo de evaporizador e depois, aqui ele está falando do gás que está andando dentro dele, a gente não precisa se apegar a esse gás não, tá? Então olha, compressor envia gás liquefeito. O que é liquefeito? Em estado líquido, condensado, tá? Comprimido em uma tubulação de serpentina, que essa tubulação é bem finita, ela está comprimida, quer dizer, está em alta pressão. E aí o que acontece? Então ela é de pequeno diâmetro, né, e localizada na parte traseira do nosso refrigerador, ok? E aí, seguindo, ó, tá acontecendo aqui então esse processo destacado aqui, ó, tá legal? Vamos seguir. Aí o que acontece? A unidade de evaporização localizada no congelador e painéis de resfriamento, o gás então passa a uma tubulação de maior diâmetro, quer dizer, ele aumenta, ele expande. Quando ele expande, ele diminui a pressão. Ao diminuir a pressão, ele resfria, ele diminui a temperatura. A gente já também estudou um pouco sobre isso, tá? E aí, quando ele expande rapidamente, ele passa a evaporar num processo adiabático. E aí provoca o resfriamento, porque ele retira calor para poder fazer esse processo. Tá legal? E aí, isso acontece onde? Nesse estágio 2 aqui, ó, em que ele está saindo do condensador e indo para o capilar. Tá legal? Então, beleza. E aí, ao longo da tubulação do evaporizador, né? Do evaporador, desculpa, o calor flui do interior da geladeira para o gás. Como é que ele faz isso? Ele faz isso como? Porque o gás está mais frio do que a própria geladeira quando ele entra lá, depois de sofrer esse processo. Tá legal? E aí, esse gás então acaba esquentando, né? Porque já que ele está mais frio, ele vai trocar calor com dentro da geladeira, esquentando. E automaticamente esse gás esquenta e a geladeira internamente esfria. Ok? E aí diminui a temperatura. Esse gás então retorna para o compressor. E aí, ele passou então por esse tubo, fez todo o processo e vai retornar ao compressor. O que a gente pode então deduzir disso aí, né, nesse esquema, é que o trabalho, o calor no caso, representar, né, o trabalho do calor lançado da fonte quente e o calor retirado da fonte fria. Então, ele é lançado da fonte quente e retirado da fonte fria. Ele é lançado na fonte quente. Então, ele retira da fonte fria. É uma coisa até fora do normal, mas isso só é possível porque existe gasto de energia, não é algo natural. Tá legal? Então, a gente tem os processos em que o calor ele é retirado da fonte fria, após realizar trabalho, retira-se o calor da fonte fria e acaba jogando para a fonte quente. Ok? A eficiência, então, do refrigerador é dado pelas expressões a seguir. Ela tem então aqui, ó, o rendimento, onde a quantidade de calor frio dividido pelo trabalho,
E aqui eu tenho a expressão que é a quantidade de calor frio, e como o trabalho é fonte quente menos fonte fria, nós temos também essa possibilidade. Tá legal? Beleza. E se for do ciclo de Carnot, quer dizer, se ela obedecer ao ciclo de Carnot, a gente tem ainda que pode utilizar a temperatura final, né, dividido pela subtração da temperatura final, não, desculpa, temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente, menos fonte fria. Tá legal? Repare que ambas as expressões, essa e essa, são muito parecidas, mudando de calor para temperatura. Mas repare bem, esse último caso aqui só pode se for no ciclo de Carnot, tá? Se for máquina térmica geral, você não pode usar ela. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho de como funciona. Tá legal? E vou passar alguns exercícios para vocês. Tenham em mente aí de como resolvê-los. Já recomendei aqui até outros canais também. E no mais, é isso aí. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar. É nóis!